Olá, estamos aqui no nosso quarto na Petcast hoje, recebendo dois convidados especiais, o professor Antônio Prates Caldeira. E aí, professor Antônio, fala aí um pouco para gente da sua expectativa para o nosso quarto na Petcast, Conexão Enadim e Enamed. Então, Sinara, uma satisfação muito grande estar aqui com você, com a professora Mariana, nesse momento super especial aqui, onde a gente vai estar falando sobre ENAD e ENAMED. E você, professora Mariana, recebendo também a nossa querida coordenadora da arquitetura, a professora Mariana Fernandes Teixeira. Olá, é uma alegria poder compartilhar desse momento com vocês, com pessoas tão competentes, né? Então, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para a gente debater um pouquinho da importância, né, desses processos aí de avaliação dos alunos e da instituição. Então, hoje nós vamos discutir um tema muito importante, que é o ENAD, o ENAMED, informações gerais, como, por exemplo, prazos, o que é o ENAD, o que é o ENAMED, a relevância e a ligação desses temas com o mercado de trabalho, né? Então, nós vamos iniciar com o nosso convidado, o professor Antônio. O nosso primeiro bloco vai ser sobre o tema ENAMED 2026, a formação médica, a qualidade acadêmica e a preparação institucional. E aí, professor Antônio, me fala aí, para começarmos o nosso NAPEDcast, o que mesmo é o ENAD, né? Por que esse ENAD foi criado e qual é a importância dessa avaliação para a formação médica? Então, Sinara, o ENAD é a avaliação que todo estudante do curso superior ele faz ao final do curso, como uma forma de aferição do produto final. Na medicina, esse ENAD, desde o ano passado, ele foi substituído pelo ENAMED. O ENAMED, então, é o exame de avaliação da formação do estudante de medicina. Ele é realizado, antigamente era realizado a cada 3 anos e desde o ano passado, ele passou a ser realizado anualmente. E, professor Antônio, ele passa a ser realizado anualmente. E como que ficou o ENARE? Qual é a relação do ENAMED com o ENARE? Uma ótima pergunta, Sinara, porque a partir do ano passado, o ENAMED ele passa também a ser uma porta de entrada para o estudante na residência médica. Então, a residência médica é um processo muito disputado e muito importante para o processo de formação e até de admissão do formando no mercado de trabalho. E o estudante que faz a prova do ENAMED, ele pode ter o seu resultado aplicado ao ENARE, que é o exame de avaliação para acesso às residências médicas. Então, o estudante, ele já ainda na graduação, ele faz essa prova e essa nota dele, assim como é utilizado do estudante que vai entrar no vestibular, né, no curso superior, ele vai utilizar essa nota também para a admissão na residência médica. Então, é uma oportunidade muito boa do estudante estar se preparando para fazer outras provas de residência e ele já fazendo o ENAMED, que é um componente curricular obrigatório, ele também se prepara para fazer uma boa prova de residência. Nossa, que interessante, professor Antônio. Primeiro, porque, como o professor falou, o ENAMED, gente, muito importante na formação e na qualificação do aluno, porque ele vai desenvolvendo essas competências, né, professor Antônio? Também é uma forma dele já conseguir acesso às residências, porque através do ENAD ele já pode, através dessa nota, ele pode conseguir o acesso. Então, é Exato. muito importante essa preparação, né? O aluno ele precisa entender a relevância disso para a sua vida profissional e começar a se preparar, né? Aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui na AFIA Montes Claros, com excelentes professores, uma coordenação muito atenta. Então, fica aí, gente, essa dica para os nossos acadêmicos, né? A hora é agora, então vocês precisam levar o ENAMED a sério. E aí, nós vamos então para a nossa segunda pergunta, professor Antônio. Quais são as principais informações acerca do edital? Assim, nós já temos prazos, já temos uma data da prova? Ótima pergunta também, Sinara. Nós temos duas informações importantes aqui para o estudante. Nesse momento, o aluno não faz nada. Vai ter um momento depois que o aluno vai optar por lançar essa nota dele ou não no sistema ENARE. E vai ter depois um momento que o estudante vai ter que fazer o preenchimento do questionário do estudante. Isso é muito importante porque sem o preenchimento do questionário do estudante, a inscrição do estudante não está completa.
ela se completa com o preenchimento do questionário do estudante. Eu tenho aqui até essa data mais precisa. O questionário do estudante ele vai estar disponibilizado para o estudante entre os dias 17 de agosto e 17 de setembro. Ah, que Certo? ótimo. Então, e aí, professor Antônio, eu lembrei de uma coisa. Quando você fala do questionário de estudante, ele também, nós temos agora a simulação do questionário, né? Seria uma ótima oportunidade para os nossos acadêmicos já acessarem o Canvas e fazer a simulação do questionário do Enamed, não é? Isso, Sinara. Aqui a gente disponibilizou no Canvas do aluno, ele pode acessar lá e verificar como é que é feito esse preenchimento, quais são as questões que são apresentadas para ele. Isso facilita o estudante, quando ele tiver acesso ao questionário real, ele fica mais, já está habituado, já está acostumado, já sabe quais são as questões, não vai ter dúvida, e nesse momento ele pode esclarecer alguma dúvida, tanto com a coordenação quanto com os professores dele em relação ao preenchimento do questionário. Muito interessante. E a prova, professor Antônio, já está marcada? Já temos uma data? A prova vai acontecer no dia 13 de setembro. Então, é uma data que o estudante deve já deixar registrado, que é a data que ele vai fazer o Enamed. E como você falou no início, o Enamed é uma prova que o aluno precisa fazer, que é uma porta de entrada para a residência. Então, gente, é muito importante, né? Vocês serão inscritos aí pelo coordenador do curso de vocês, o professor Antônio, né? Depois vão preencher o questionário de estudante e não deixem de fazer essa prova, que é uma grande oportunidade aí profissional, acadêmica para todos vocês, tá? Lembrando, Sinara, que o estudante é um componente curricular obrigatório, né? O estudante ele precisa fazer a prova, né? Porque a nota é registrada no histórico dele. E ele não cola grau, né, professor? Não cola Antônio? grau se não tiver feito a prova. E também não faz a prova se não tiver feito o questionário. Exatamente. Então, estão interligados. Então, primeiro, vamos reforçar isso aqui. Primeiro, é importante que o aluno compareça para fazer a prova do Enamed no dia 13 de setembro. E também, antes de fazer a prova, gente, ele precisa preencher o questionário de estudante. E nós, aqui na AFIA Montes Claros, estamos dando uma oportunidade única para o nosso acadêmico, que é fazer essa simulação do questionário, conhecer a prova, porque o questionário também faz parte da avaliação. Então, fica aí a dica para que vocês façam essa simulação e fiquem atentos aí aos prazos, tá bom? Vamos, então, para a nossa quarta pergunta. E de que maneira a AFIA Montes Claros e o curso de medicina está preparando os acadêmicos? Quais são as ações pedagógicas? Nós também temos aqui um comitê ENAD, ENAMED, temos uma focal da ENAMED, que é a professora Vânia, né? Que tipo de ações vocês estão desenvolvendo no curso de medicina? Tá. Bom, Sinara, é importante a gente falar que a preparação para o Enamed ou a formação do estudante, ela começa desde o primeiro período. Então, nós temos um corpo docente dedicado, comprometido, uma estrutura, uma infraestrutura laboratorial, de laboratório de simulação, acesso aos melhores hospitais aqui, que vão possibilitar uma formação de excelência. Então, essa é a principal base, né? Formação. Agora, na proximidade do processo seletivo, né, do Enamed, a gente tem alguns recursos que a gente disponibiliza para os estudantes. Então, a gente tem realizado alguns simulados, e esses simulados eles procuram mimetizar o que acontece na prova. Então, a gente realiza uma prova de 100 questões, com 4 alternativas, como de fato acontece no Enamed, com a duração de 4 horas, e a gente solicita que o estudante se dedique e faça essas questões, procurando imaginar que ele está de fato fazendo o Enamed. E esses resultados, eles vão apontar para a gente e para o estudante quais são as fragilidades que ele tem. E ele, identificando essas fragilidades, ele vai buscar corrigi-las. E a gente vai disponibilizar os recursos necessários para isso. Então, a gente tem atividades de resoluções de questões, atividades de discussões de casos clínicos, aulões que a gente prepara ao estudante com temas especiais que eventualmente não tenham caído na prova, mas que são temas importantes, principalmente voltados às políticas públicas de saúde, que tem sido objeto, tem sido muito discutido pela imprensa de modo geral. Então, a gente acredita que isso deve
cair nas provas do ENAMED, essa futura prova do ENAMED. Então, esses recursos todos a gente utiliza procurando estimular o desenvolvimento de competências, de habilidades e de raciocínio clínico, coisas que são bastante exigidas no ENAMED. Isso, doutor Antônio, muito bem. Eu fiquei aqui pensando, né, assim, como que o curso de medicina é um curso sólido, né, como você falou, né, tem um corpo docente muito qualificado, tem uma base muito importante, inclusive tiveram excelentes resultados, queria desde já parabenizar na última avaliação no ENAMED 2025, queria parabenizar não apenas o professor Antônio como coordenador de curso, a professora Lanusa, mas todos os professores e acadêmicos, não é, pelo excelente resultado. E isso, como ele falou, gente, não é uma questão de nós vamos preparar os alunos hoje para o ENAMED, mas vem desde o primeiro período, o aluno vem sendo preparado, né, resolvendo questões ali, fazendo análise de casos clínicos, porque hoje me parece que a prova do ENAMED ela cobra muito mais esse raciocínio clínico, né, do que uma mera interpretação. Então, também, né, doutor Antônio, aliado a isso, a essa estrutura tão sólida, nós contamos hoje aqui com o Comitê ENAD e ENAMED, o professor Antônio é membro também, e o comitê a gente reúne mensalmente para fazer um planejamento das ações, alinhados com o Plano Nacional da AFIA, né? Nós temos o nosso plano da AFIA Montes Claros e cada curso, como curso de medicina, tem um plano muito bem elaborado aí, coordenado pelo professor Antônio, pela professora Lanusa e também com o apoio da Focal ENAMED, que é a professora Vânia Irani. Queria deixar um abraço aqui, registrar um abraço aqui para a professora Vânia, que tem feito um excelente trabalho, muito dedicada, né, professor Antônio? Exato. Na verdade, assim, sem o trabalho seu, Sinara, eu preciso destacar aqui o trabalho que você tem feito à frente do NAPED e sem a participação da professora Vânia, seria muito difícil para a gente conduzir sozinho. Não são muitas ações que a gente tem realizado e o papel do NAPED, o papel da professora Vânia como focal ENAD tem sido fundamentais para a gente. Nossa, fica muito feliz, viu, professor? Porque realmente o curso de medicina a gente tem feito muita coisa. Então, vamos lá. Professor Antônio, vamos então para a nossa quinta pergunta. Com relação ao simulado e ao teste de progresso, o curso de medicina tem feito alguns simulados. Hoje também, inclusive, está fazendo o teste de progresso institucional. E assim, professor, qual é a relevância desse teste? Você usa esses resultados para fazer alguma ação? Como que funciona? Isso. Os resultados eles são fundamentais. Primeiro, assim, o exame em si ele é fundamental para estimular no aluno o desenvolvimento do raciocínio clínico, porque ao ser apresentado a casos clínicos que são quase sempre reais ou pelo menos verossímeis, o estudante ele vai se desenvolvendo como profissional médico. Ele vai aprendendo a consolidar condutas que ele vai utilizar depois como profissional formado. Então, isso é muito importante. E os resultados que a gente obtém disso aí, de fragilidades que o aluno eventualmente tem, diminuiu o percentual de acerto nas questões de pediatria, ou diminuiu em determinada área da ginecologia e obstetrícia. Isso é utilizado pela coordenação como uma oportunidade da gente reforçar eventuais fragilidades que aquele time, aquele grupo de estudantes está tendo. Então, a gente, a partir daí, identifica um professor que tenha facilidade com aquela área para fazer encontros de resoluções de questões, de discussão de casos clínicos e, com isso, reforçar aquela habilidade, aquela competência que o estudante precisa ter ao formar. Então, muito interessante esse monitoramento por dados, né? E a partir desses resultados, né, o curso, então, faz um plano de ação estratégico em cima daquelas lacunas de aprendizagem e, com certeza, tem obtido êxito na recuperação dessas lacunas aí de aprendizagem. Então, assim, muito importante, fica aí essa dica, os alunos precisam aproveitar, né, esses cursos, essas palestras, essas resoluções de questões. E o que eu percebo é que o curso de medicina, ele faz isso de uma forma muito natural, não é? Então, é resolvido ali como parte da aula mesmo, não é um momento que se para fazer uma questão do ENAD, ENAMED, mas é parte da aula, já vem ali, o professor já prepara a sua aula, com base, né, nas diretrizes curriculares e também na prova do ENAD e do ENAMED. Então, queria, inclusive, ressaltar aqui o trabalho que tem sido desenvolvido pela professora Ana Beatriz, que é professora do curso de Medicina, que fez um mapeamento da prova do ENAMED 2025 e do ENAD 2019. E a gente pode pensar, mas por quê, né? Para a gente saber o que avançou
se tem algum ponto igual, e ela está fazendo um estudo com os professores. Então, os professores do curso de medicina, do eixo SOI, eles estão tendo a oportunidade de conhecer a fundo essas provas e de trabalhar cada vez mais de forma natural com os alunos. Então, muito obrigada aí, doutor Antônio, pela contribuição. Vamos, então, para a nossa última pergunta desse bloco. Então, como que o estudante ele pode transformar essa preparação do ENAMED em uma oportunidade de crescimento profissional? Tem alguma ligação dessas competências do ENAMED com as competências profissionais? Tem toda a ligação, Sinara. O ENAMED, ele não é voltado à identificação de questões que a gente chama de rodapé de livro, né? As questões são voltadas a aquelas competências que são mais exigidas do profissional. Então, dentro da formação generalista que se pede nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina, todas aquelas competências que são fundamentais para o médico, elas são objeto de questões apresentadas no ENAMED. Então, quando a gente está preparando o estudante para fazer uma boa prova, a gente está, na verdade, preparando o estudante para ser um bom médico. Então, a oportunidade que fazer esses simulados, fazer essas questões, recuperar esses gaps tem dado para a formação da competência do profissional é muito grande. Então, o estudante deve aproveitar essas oportunidades aí, fazer os simulados, as provas, os encontros com os profissionais médicos aí de resoluções de questões, um momento de oportunidade de crescimento profissional, de preparação dele para a vida profissional. E lembrando mais uma vez que o ENAMED também é uma porta de entrada para as residências, né? Como a gente começou falando no início, da ligação do ENAMED com o ENARE, que é o Exame Nacional de Residências Médicas. Ao fazer o exame do ENAMED, a nota do estudante ela é automaticamente registrada ou pontuada para o estudante fazer a residência. Já pensou o estudante com a possibilidade de estar no 11º período, ele fazer uma prova e já assegurar a possibilidade de residência médica? Então é uma coisa fantástica. Muito interessante, né? Essa relação do ENAMED com essas competências profissionais, como, por exemplo, a questão do raciocínio clínico, da interpretação dos casos, da questão ética também, porque eu penso nessa formação de um profissional ético, né? Sim, é que importante. Também tem sido cobrado, né? Exato, tudo isso tem sido muito cobrado e a gente tem discutido isso, e não é uma questão isolada, é uma questão que está interligada, quer dizer, ao resolver uma questão, ele não vai resolver uma questão deslocada do contexto em que o paciente está inserido. O paciente, a situação, o problema é apresentada dentro de um contexto em que se discute também, que necessariamente exige do estudante conhecimentos acerca da ética, da legislação. Então, isso é muito importante. E eu percebi também, pela uma análise que eu fiz da prova do ENAMED, conversando também com o professor Antônio, que essa prova do ENAMED, em uma palestra que o professor Mariano ele ministrou, chamada Raio-X do ENAMED, foi uma palestra muito interessante, ele falando que essa prova é uma prova contextualizada, que é cobrado muita questão também de um profissional contextualizado, né, que tem um conhecimento integrado, interdisciplinar, por exemplo, com políticas públicas. Então, o médico ele tem que ter uma formação completa, não só um conteudista, mas também a parte ética e também a parte de políticas públicas de SUS ali, que é muito importante, não é, professor Antônio? Exatamente. Todas essas demandas que hoje o médico enfrenta, principalmente na unidade básica de saúde, de atendimento de minorias, de atendimento de populações mais vulneráveis, marginalizadas, isso é uma demanda crescente e é necessário que o médico saiba atender essa população. Então, essas questões, elas aparecem, questões éticas relacionadas a muitos aspectos que são discutidos na mídia de modo geral, abortamento, atendimento da população LGBTQIA+, né? Então, São isso temas tudo, muito importantes. temas muito importantes. Isso é não objeto só para o da ENAMED, formação. mas para a própria vida profissional, né? Exato. Professor Antônio, então nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Queria agradecer ao professor Antônio aí pela sua participação. O bloco 1 foi sobre o ENAMED e agora nós vamos para o bloco 2 com a nossa querida professora Mariana Teixeira. Então, professora Mariana, é uma alegria tê-la aqui. Esse ano nós vamos ter também o ENAD para os cursos de arquitetura e engenharia aqui na AFIA Montes Claros.
Eu gostaria de saber quais são as ações pedagógicas, estratégicas, que tipos de ações vocês estão realizando no curso, como superação de gaps ou de engajamento do aluno. Como é que tem sido essa preparação dos acadêmicos do curso de arquitetura para o ENAD 2026? Bom, aproveitando que eu vou falar aqui depois do professor Antônio, alguns raciocínios são muito similares, né? Então, tem uma linha de raciocínio que eu gostaria de frisar, que é justamente isso. Os cursos de arquitetura, eles são moldados, né? As disciplinas, os planos, né? As matrizes curriculares a partir das DCNs, que são as diretrizes nacionais que o próprio MEC institui. Então, o curso é moldado a partir dessas diretrizes que pretende, que busca que os alunos sejam preparados com as atribuições da arquitetura e do urbanismo. Então, o ENAD, ele vem justamente para confirmar se os alunos estão tendo essa formação coerente com o que as diretrizes pedem. Então, para a gente fortalecer isso, a arquitetura, que é um curso da área social aplicada, que é bastante interdisciplinar, a gente tem diversos eixos do conhecimento que coincidem, obviamente, com as disciplinas do curso. Então, são disciplinas que têm uma natureza teórica, crítica e prática. Então, as ações pedagógicas que nós desenvolvemos, elas variam de acordo com a natureza da disciplina, mas nós temos, né, feito uma prática muito constante, assim, de trazer situações, problemas da vida real, né, do profissional da arquitetura, do profissional do urbanismo, que vai lidar ali com questões de complexidade muito grande, interdisciplinar, né, ambientais, questões sociais, questões da própria saúde urbana, da qualidade de vida, das edificações, e nós trabalhamos isso no curso por meio de, né, de resolução de questões, por meio de visitas técnicas, viagens de estudos para conhecer um pouco mais da realidade das metrópoles, né, de outras cidades históricas. A gente trabalha também com o objetivo de fomentar que essas habilidades sejam melhor amadurecidas, né, pelos alunos. Então, o trabalho em equipe, que é muito comum, né, que a gente precisa estimular isso dentro da arquitetura. O comum é que o arquiteto trabalhe numa equipe maior, seja com engenheiros, ou com outros arquitetos, ou com outros profissionais da construção civil, ou mesmo políticos, né, que os urbanistas acabam tendo que fazer essas articulações. Então, essas são algumas das formas que nós aplicamos, e quando nós identificamos que tem alguma lacuna, nós fazemos, né, o que é possível de convidar palestrantes, como foi o professor Gabriel, né, que veio aqui falar um pouco da cultura, dos modos de vida indígenas, né, das populações nativas originárias do norte do país. Então, essas têm sido algumas das nossas práticas. Então, eu queria parabenizar a professora Mariana. Eu tenho acompanhado o trabalho dela e ela tem feito um trabalho fantástico aí, de preparação para o ENAD. São várias ações de superação de gaps, de lacunas de aprendizagem, a partir dessas análises, né, que foram feitas, tanto com relação ao conteúdo específico, quanto à formação geral, porque a prova do ENAD, ela difere um pouquinho do ENAMED com relação a isso. Porque o ENAD, ele divide bastante o que é formação geral e o que é conteúdo específico. No ENAMED, não. No ENAMED já é misturado. As políticas públicas, elas são cobradas de forma, como colocar assim, de forma disfarçada dentro da questão. A gente não consegue diferenciar. Mas no ENAD, não. Você tem as questões de formação geral e as questões de formação específica. E eu tenho percebido que a professora Mariana tem desenvolvido várias ações de análise de casos. Na arquitetura é cobrado muito projetos, né? Sim. E também a questão de formação geral, que é muito importante, como vocês tiveram a palestra aí sobre o indígena. Então, professora Mariana, eu queria parabenizar aí pelo trabalho, né? Está sendo muito legal, muito bacana. Falar também que o curso de engenharia que vai fazer o ENAD esse ano, também o professor Evandro não pôde estar aqui hoje com a gente, porque já tinha um outro compromisso, mas também queria agradecer aí a colaboração do professor Evandro, dos acadêmicos também, do curso de engenharia, parabenizar aí os acadêmicos do curso de arquitetura e de medicina, né, que todos aí têm feito, gente, um excelente trabalho. Esses alunos vão brilhar. Eu estou acreditando aí
que a nossa nota vai ser uma nota de excelência, porque com alunos tão comprometidos com a nossa metodologia, tão engajados nas ações, né, professora Sim. Mariana? Então, gente, vamos aí para mais uma pergunta para a professora Mariana. A última pergunta desse bloco, que é sobre, professora Mariana, é a primeira vez que o curso de arquitetura faz um simulado, Uhum. né? Porque nós não tínhamos essa cultura de ter Verdade. os simulados, como nós já temos no curso de Direito, ter o teste de progresso. Mas esse semestre foi muito importante, que o curso de arquitetura fez esse simulado. E aí, o que que você pode extrair desse simulado, né? Tem alguma ação que você conseguiu realizar a partir dele? Sim, né, tem um ponto também que é importante a gente falar, que as questões que são colocadas no ENAD, né, na prova do ENAD, elas, como nós já falamos aqui, estão relacionadas com a atuação profissional. Então, desde o primeiro período, né, desde que o aluno entra, ele já começa a ser preparado com foco nessas temáticas, né, que são de forma recorrente trabalhadas e cobradas no ENAD. Então, mesmo sem fazer o simulado anteriormente, nós já tínhamos a prática de colocar algumas questões extraídas ou no estilo do ENAD ao longo das disciplinas. Então, isso nos permitia ter uma certa uma possibilidade de um diagnóstico, né, das dificuldades dos alunos, das principais lacunas. Então, a partir desse semestre, quando a gente teve essa aplicação do simulado do ENAD para todos os cursos de arquitetura da AFIA, isso gerou para a gente uns indicadores um pouco mais precisos. E nós temos percebido também que as questões do ENAD, elas têm colocado muitas reflexões sobre as políticas públicas, por exemplo, a questão habitacional, as políticas de habitação, as políticas de mobilidade urbana, a questão da poluição, como que essa evolução da cidade contemporânea tem afetado, inclusive, a saúde mental, né, dos moradores da cidade, os desastres ambientais. Então, são questões que nas outras edições do ENAD não eram tão presentes, e que a partir de agora me parece que existe um alinhamento, né, de fazer com que os estudantes, os profissionais, tenham uma visão mais crítica, né, das situações que estão ocorrendo, porque elas não são isoladas, elas vêm de um contexto assim, complexo. Então, ter esses indicadores gerados depois do simulado estão nos ajudando a identificar em quais disciplinas, em quais professores com suas, né, competências e experiências podem contribuir para os estudantes melhorarem nessas temáticas. Muito interessante essa reflexão. Realmente, as políticas públicas, né, elas são muito importantes. Nós, como o professor Antônio já falou, a gente precisa de um profissional contextualidade com a nossa realidade social, política, econômica, e que ele saiba atuar em qualquer momento, né? Por exemplo, durante a pandemia, né, professor Antônio? Para o profissional da saúde, ele teve que saber atuar naquele momento. Então, por isso a gente precisa ter esse profissional, né, Sim, contextualizado. Entender que o mundo agora tem particularidades que não tinha outrora, né? Isso. Então, a questão que a Mariana falou aí das mudanças climáticas, dos desastres, questão de moradia. que é a questão da moradia, o quanto isso está interferindo até na A saúde, insalubridade, na saúde mental, né? Não só na saúde física, mas na saúde mental das pessoas, né? Porque entender isso é muito importante até para você fazer uma proposta terapêutica, né? Então, é importante que o aluno desenvolva essa competência de enxergar o indivíduo dentro da família e dentro da sociedade para poder fazer um plano terapêutico adequado. Isso, e o ENAD e o ENAMED, eles são vivos, eles fazem parte da sociedade, da realidade social, né? Então, o médico ele vai atuar nessa realidade, o arquiteto vai atuar, então por isso que é importante que os nossos acadêmicos eles conheçam essas políticas de suas áreas, né? Então, muito interessante, professora Mariana, quando você fala aí dos resultados do simulado, que a partir daí pode, né, ter dados para fazer um plano de ação. E eu tenho percebido que você tem trabalhado com um plano de ação individual, onde o professor, a partir daquelas lacunas, ele desenvolve ali uma ação de superação de gaps, e com certeza vocês estão
conseguindo avançar aí. Eu queria fazer um parênteses aqui e também agradecer muito os professores. Eu acho que Sim. os professores, professor Antônio, eles são peças fundamentais nesse Com processo. certeza, com Né? certeza. Sem eles, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, queria agradecer, parabenizar os nossos professores, que estão muito comprometidos, né? Os professores da medicina, né? Participam aí das reuniões de alinhamento, das capacitações, os professores da arquitetura, todos os professores da AFIA Montes Claros. Eu fico muito feliz de hoje estar como coordenadora do NAPED e à frente dessas capacitações, desses alinhamentos, e eu tenho a oportunidade de ver ali os relatórios de todos os cursos mensalmente, todos os cursos da instituição do INAD, e assim eu fico muito feliz de ver quantas ações bacanas nós estamos fazendo e quanto nós progredimos, né? E assim, com certeza isso nos levará a um resultado de excelência. Então, agradecer à professora Mariana, terminamos aí o nosso segundo bloco. Queria só fazer um complemento, Sinara, Pois de né, reforçar esse agradecimento aos professores, né, e também a vocês, né, desse comitê do ENAD e também do NAPED, porque o estímulo que vocês nos trazem, né, vocês nos trazem, faz com que a gente tenha esse amadurecimento dos processos, né? Então, com a experiência que vocês já têm de outras edições do ENAD, do ENAMED, trazem para o nosso curso também uma visão mais coerente, mais correta, né? Então, eu sou muito grata pelo seu apoio. O doutor Antônio fez esse agradecimento e eu também gostaria de fazer. Nossa, eu fico muito feliz, gente. Eu amo fazer isso, sabe? Eu amo essas ações. Eu acho que a gente está colaborando para a melhoria do nosso processo de ensino e aprendizagem, para os nossos acadêmicos. E hoje eu fico olhando, eu estava fazendo os relatórios, pegando os relatórios do ano passado do ENAD, e a gente tem tudo muito organizado, sabe, professor Antônio? A gente tem todos os resultados de todos os cursos mensalmente. Eu estava olhando o tanto que nós evoluímos e quantas ações do ENAD e do ENAMED nós fizemos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 650 ações do ENAD e ENAMED que a AFIA Montes Claros realizou. Nós ficamos em primeiro lugar na AFIA e a instituição que ficou em segundo lugar fez 250 ações. Então, assim, não só pelo número, mas eu penso pela qualidade, sabe? Eu acho que todos os coordenadores, os Tem se professores esforçado, fazem isso com né? muito comprometimento, Sim, né? sim. E assim, eu Isso é fico um muito resultado feliz de um trabalho, né? de equipe, né? Todo mundo se estimulando e procurando todo mundo alcançar um resultado positivo no E final. eu gostaria também de agradecer o NED, a Lucilene, que é aí responsável pelo Núcleo de Experiência Discente, que está sempre junto com a gente nessas ações. Essa semana a gente começa com o teste de Progress T também, então amanhã ela vai estar fazendo os acolhimentos. Todas as ações ela está presente. Ano passado nós tivemos o Dia da Profissão, tivemos os encontros das líderes acadêmicas, nós estamos com muitas ações bacanas aí por vir. Queria também agradecer o marketing, Cibele, pelo apoio aí na elaboração dos posts de divulgação, né? Tá sempre nos apoiando aí, também faz parte. E o NAPED também, Poliana não pôde estar aí, porque ela não, né, teve uma gripe, não falou nem que bem hoje, mas o NAPED também sempre ali acolhendo e capacitando os professores. Então é um trabalho colaborativo. Gente, então chegando aí ao final já do nosso NAPEDcast, a gente passou tão rápido, né? Quando nós estamos com pessoas assim tão agradáveis, né? E tão interessantes, a gente pode ficar aqui a tarde inteira, mas nós temos outros compromissos e vamos ter que finalizar aqui. Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a professora Mariana, para que ela possa deixar uma mensagem aí para os acadêmicos, professores, sobre o ENAD e o ENAMED. Então, com a palavra, a nossa querida professora Mariana para o encerramento. Bom, então, a mensagem que eu deixo em primeiro momento é de gratidão, né, por ter uma equipe tão competente, o nosso corpo docente, o nosso corpo de colegas, né, de coordenadores e todos os núcleos, né, dentro da instituição, têm colaborado para essa construção coletiva, né, desses conhecimentos e do avanço dos conhecimentos dos estudantes de arquitetura, e vou falar também em nome da engenharia. Então, nós queremos, né, com essas ações e com esse bate-papo aqui como é que chama? Na podcast? Na podcast. De fazer um incentivo mesmo, de reforçar como que é importante o ENAD, não só para o MEC, né, para ter essa visão do que tem acontecido no ensino superior do Brasil inteiro, mas também da relevância disso para a nossa instituição e principalmente da importância disso para os alunos, porque como a gente falou muitas vezes aqui hoje,
a preparação para o ENAD é também a preparação para a vida profissional. Então, quanto mais preparados eles estiverem para essas temáticas que são cobradas no ENAD, são justamente as temáticas que vão permitir para eles diferentes áreas de atuação. Então, assim, só para falar alguns exemplos dentro da arquitetura, um profissional ele pode trabalhar com arquitetura de interiores, com arquitetura industrial, com arquitetura médica, ele pode trabalhar com acompanhamento de obras ou só com projetos, ele pode trabalhar com preservação do patrimônio, enfim, uma série de atribuições diferentes. Então, todas essas questões elas vão estar sendo trabalhadas e incentivadas dentro do ENAD e das nossas ações de melhoria. Então, fica aqui o nosso convite e o nosso reforço, né, para que essas ações sejam cada vez mais intensificadas e valorizadas. E agora, com a palavra, o nosso querido professor Antônio para também o encerramento. Bom, quero deixar a primeira mensagem aqui de agradecimento também ao NAPED, pelas atividades que tem feito, pelo Comitê ENAD e ENAMED, por todas as ações que tem desenvolvido, pelo estímulo que tem trazido para nós, coordenadores e professores. Deixar o agradecimento aos nossos professores que têm se dedicado, se debruçado em cima de estudar o ENAMED para trazer aos estudantes uma formação que vai fazer diferença na vida profissional deles e deixá-los com a oportunidade de ter um bom desempenho nessa avaliação. E deixar uma lembrança, um pedido aos estudantes que não esqueçam, não percam essa oportunidade de estar aproveitando todos esses momentos que a gente tem possibilitado para vocês aí. Fazer os simulados, participar dos encontros de recuperação de gaps, isso é muito importante, isso vai consolidar o conhecimento que você já tem e vai propiciar também a recuperação de gaps de aprendizagem. Então, eventualmente, aquele dia que você faltou durante o curso, aquela semana que você deixou de vir, que esteve doente ou por qualquer razão, foi um dia que se discutiu, foi uma semana que se discutiu temas importantes que agora é a oportunidade de você estar revendo, revisando esses temas e aprendendo conhecimento, revivendo conhecimento, habilidades e competências que vai fazer de você um profissional diferenciado. Então, não perca essa oportunidade, aproveite para fazer uma preparação final para valer e ter um ótimo desempenho aí. Nós estamos aqui torcendo por vocês e fazendo tudo o que precisa. Gente, então, queria agradecer, né, professor Antônio, professora Mariana, lembrar, então, que nós temos uma pasta no Canvas, que é uma pasta do NAPED. Lá nós colocamos informações importantes para os professores, vamos estar colocando o edital, porque eu acho que os professores também precisam conhecer essas datas, né? Temos também uma pasta no Canvas, que é como se fosse um curso para os alunos do ENAD e do ENAMED. Lá também nós vamos colocar o edital, vamos colocar as informações, porque os alunos precisam estar informados, né, professor Antônio? Por isso também que a gente está fazendo esse momento aqui. Primeiro, para lembrar que o ENAD e o ENAMED são componentes curriculares obrigatórios, que o aluno precisa fazer essa prova. Então, se ele precisa fazer a prova, ele precisa se preparar, aproveitar essas oportunidades que são oferecidas pelo curso de medicina, pelo curso de arquitetura e pelos demais cursos, não é? E lembrar, gente, que o ENAD e o ENAMED são muito mais do que uma prova, vai muito mais do que fazer uma prova. O ENAD e o ENAMED, eles preparam, eles desenvolvem competências nos nossos acadêmicos que são importantes para a vida profissional. Né? Então, todas as competências que são trabalhadas no ENAD e no ENAMED, elas também são as competências exigidas para um bom médico, para um bom arquiteto. Né? Então, fica aí o nosso convite. Né? Estudem, se preparem, né? Porque nós estamos aqui, nós vamos caminhar com vocês até o último momento, né, professor Antônio? Nós estaremos lá, né? E com certeza nós teremos uma nota de excelência. Então, nós encerramos aqui o nosso quarto NAPEDcast. Deixo aí um grande abraço para todos os nossos professores, acadêmicos, para a nossa querida reitora, a professora Renata, e nosso pró-reitor, o professor Daniel.